E o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, a webinar, nos parece bem oportuno neste momento. A equipe que integra esse projeto ela é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais, técnicos administrativos e docentes da UNEMAT, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nesse momento, né, estamos no nosso terceiro dia, né, do evento, do primeiro ciclo de webinars, né, com o título, né, Funcionalidades, Facilidades, Questões Não Faladas e Metodológicas na Vida Universitária, que acontece entre os dias 6 a 15 de julho. Nossa programação aí, como vocês observaram, nós temos 11 webinars nessa programação. Em nome da equipe, né, do projeto WebMat, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram em nossos webinars. Esperamos que aproveitem ao máximo a nossa programação. Confessamos também que ficamos surpreendidos, né, com o volume, né, de inscrições. Hoje nós estamos aí com 345 inscrições nesse momento. E são pessoas de diferentes lugares desse Brasilzão aí, como Bahia, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, principalmente do estado de Mato Grosso, e tem de outros estados que nós ainda não atualizamos essa informação, tá? Tivemos inscrições internacionais aí, como dos Estados Unidos e Finlândia, e ao total aí soma-se mais de 70 cidades diferentes, todo esse pessoal, os inscritos, né? Antes de iniciarmos, né, a nossa webinar de agora, né, pedimos que sigam as ações, né, do projeto WebMat no Instagram. Lá postamos os resultados, né, de nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinars que faremos. Oportunamente, né, pedimos que apoiem com uma doação, seja 1 quilo de alimento não perecível, produtos de higiene pessoal, uma transferência bancária, para o projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19, que ele é conduzido pela professora da UNEMAT, Renata Brasileiro. Esse projeto, ele atende com cestas básicas, né, famílias em vulnerabilidade socioeconômica, no município de Nova Chavantina, Mato Grosso. Em nosso site, né, vocês encontram mais informações de como fazer essa doação. Solicitamos que mantenham, né, o microfone e o vídeo desligados, né, durante a explanação da ministrante. Nesse primeiro momento, vamos escutar, né, o que ela preparou para nós, e em um segundo momento, nós abriremos um espaço para conversarmos, né, com vocês. Nós sabemos que a programação é 1 hora, tá, até as 20 horas, mas depois não há problema se estender para nós conversarmos, tá? Fiquem tranquilos que todas as perguntas serão respondidas. Para quem estiver utilizando o celular, nós pedimos que vocês utilizem ele na horizontal, tá? É melhor para vocês conseguirem visualizar melhor, né, a apresentação, né? Informamos que estamos disponibilizando todas as apresentações e arquivos em nosso site, tá? Vocês podem olhar lá que já estão dos dias anteriores. É só entrar lá e baixar. E após a PROEC da UNEMAT liberar os certificados, esses também ficarão disponíveis em nosso site para baixar, tá? Pedimos também para vocês que não se esqueçam de preencher a lista de presença virtual, tá? Para efeito do certificado. Preenche apenas uma vez, tá bom? Agora, eu convido ela, né, que é doutora em administração, né, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Desde 2010, é servidora pública federal, ocupando o cargo de administradora da Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou o doutorado sanduíche na University of North Florida, né, Estados Unidos. Na oportunidade, desenvolveu pesquisa de campo sobre ética e gestão de emergências. Participa de importantes eventos internacionais e nacionais também, além também de integrante desse projeto de extensão. Ela, Laís Silveira Santos, para conduzir o webinar Mobilidade Acadêmica Sanduíche na Graduação e Pós-Graduação. Laís, seja muito bem-vinda, tá? E agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Ivo. Obrigada pela apresentação, pela introdução, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de compartilhar um pouquinho. Eu vou passar a compartilhar minha tela aqui com vocês.
Cadê? Ixi, já me perdi aqui. Aqui. Vai. Estão enxergando a minha tela agora? Sim. Legal. Então, pessoal, novamente, sejam muito bem-vindos. Eu espero poder ajudar um pouquinho vocês, motivá-los, na verdade. Antes de começar o webinar, a gente estava trocando uma ideia ali com quem já estava entrando. Algumas pessoas falaram que tinha medo, que tem vontade. Então, acho que esse é o momento para motivar e também tirar um pouco desse medo, colocar uma pilha para todo mundo tentar ter essa experiência. Também queria lembrar a todos e parabenizar e saudar o dia. Hoje é o dia da ciência e dia do pesquisador, então é um dia importante para a gente, né? Eu imagino que quem está aqui tem um pezinho na questão da pesquisa ou da ciência, ou tem interesse, curiosidade, então é um dia que a gente tem que valorizar e insistir na nossa pesquisa. Como o título desse ciclo de webinars fala, né, são questões não faladas, hoje eu quero trazer um pouco para vocês questões que não foram faladas para mim, que eu tive algumas que eu tive que descobrir sozinha, que eu tive que participar de grupo de Facebook, participar de entrar em grupo de WhatsApp sobre o assunto e sair perguntando para um monte de gente para construir um conhecimento sobre o que era uma experiência no exterior. E porque na minha universidade, o meu curso de doutorado, ele era novo, e a gente não tinha experiência, não tinha ninguém, assim, que pudesse me ajudar, me orientar, compartilhar documentos. Então, muitas pessoas de fora da minha universidade me ajudaram e compartilharam material, experiências comigo, e hoje eu quero tentar retribuir o tanto que essas pessoas me ajudaram e tentar ajudar um pouco para quem tem essa vontade, quem quer passar por essa experiência. Então, os nossos objetivos hoje é compartilhar um pouco da minha própria experiência, quem sabe possa motivar alguém, dar algumas dicas sobre organização, planejamento e possibilidades de ações acadêmicas, principalmente de organização e planejamento, porque geralmente é um processo longo, é um processo mais burocrático, pode dar uma dor de cabeça se a pessoa não se organiza direito. Então, quanto antes começar a se organizar, melhor. Até para quem já só está com a ideia em vista, mas já quer começar a se organizar, perfeito. E também compartilhar algumas oportunidades. A gente sabe que alguns programas, projetos, eles têm recebido menos recursos do governo federal, mas ainda tem oportunidades, então não é para se desmotivar. Eu vou mostrar alguns sites, alguns links que vocês podem entrar para conhecer um pouco mais de oportunidades aqui nacionais e também fora do país. A agenda, como que eu estruturei? Vou explicar um pouquinho o que é sanduíche, essa modalidade internacional chamada sanduíche, as oportunidades, contar um pouco da experiência, possibilidade de ações acadêmicas e organização, planejamento e, no final, dúvidas. Vocês podem compartilhar ali no chat as dúvidas, eu vou tentar ajudar no que eu souber, a gente tenta descobrir, tá? E, bom, começando. Sobre sanduíche, quando eu falo de sanduíche, que pode ser graduação, mestrado ou doutorado, a gente está falando de um campo, de uma área, que é a internacionalização da educação superior. Educação superior enquanto universidades, faculdades, professores, os alunos, o nosso currículo mesmo, disciplinas, tudo isso está envolvido na educação superior. Um autor que eu cito aqui, o Hans de Witt, é uma das principais referências nesse assunto. Ele fala que a internacionalização da educação superior é um processo intencional de integração de 3 dimensões: a internacional, intercultural e global, aos propósitos, às funções e à entrega da educação superior, com vistas a aprimorar a qualidade da educação e da pesquisa. Então, aqui a gente já tem 2 pontos importantes: educação e pesquisa, para estudantes e funcionários. Funcionários, a gente pode pensar em professores,
seja da educação, que seja da educação superior, mas também entre a educação básica, porque eles participaram da educação superior, e trazer uma contribuição para a nossa sociedade. Eu gosto de destacar aqui que, enquanto funcionários, os técnicos, quem é técnico universitário, por exemplo, ou quem trabalha numa empresa, ou outra organização pública, eles também têm algumas oportunidades de ir para o exterior se capacitar. Eu sou técnica na Universidade Federal de Santa Catarina, então fui com incentivo da minha universidade também. Então fica aqui uma oportunidade para quem é funcionário, servidor público ou de empresa privada, que também é possível. Hoje a gente fala em 2 tipos de internacionalização. Em casa, at home. Em casa é quando a gente não sai do nosso país, a gente continua no nosso curso, na nossa universidade, e a gente tem algumas disciplinas em outro idioma. Então, uma disciplina em inglês, por exemplo, ou com um professor de fora que vem para cá. Então, essa seria a internacionalização em casa. Mas não é dessa que a gente vai falar hoje, não. A gente vai falar da internacionalização no exterior, a mobilidade acadêmica internacional, que ela pode ser integral, uma graduação inteira no exterior, um mestrado inteiro no exterior, ou parcial, como um doutorado sanduíche, parte aqui e parte no exterior. As oportunidades que eu vou apresentar mais para frente, algumas delas podem ser integral ou parcial, tá? Eu vou focar um pouco na parcial, porque é o que eu tenho mais experiência, mas nos sites que eu vou apresentar para vocês, também vão aparecer oportunidades de um mestrado inteiro no exterior, que a gente chama mestrado pleno, doutorado pleno no exterior, tá? Aqui eu coloquei essa tirinha, ainda falando sobre sanduíche, que eu me identifiquei muito com ela quando eu vi a mamãe conversando com o filho. 2 bichinhos ali, não identifiquei quais. Talvez o filho pareça uma torradeira. Torradeira, sanduíche, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas, enfim, ali, está decidido, vamos mudar você de escola. Aí o bichinho mais novo questiona, né, que ele não quer mudar de escola, e daí ele fala, como que fica o meu doutorado sanduíche na França? Sendo que ele ainda está na escola, então ele já está se antecipando. Aí a mãe fala, você nem sabe o que é doutorado, mas daí o bichinho responde, mas eu sei o que é sanduíche. E é essa motivação que eu quero dar para vocês hoje, saber o que é sanduíche e se programar, se planejar para que isso ocorra. Então, uma graduação, mestrado ou doutorado sanduíche, o sanduíche é feito por 2 fatias de pão, né? Então, uma fatia seria no Brasil e a outra fatia seria no exterior, por isso sanduíche, metade aqui, metade lá, um semestre lá, o resto aqui. O que o sanduíche proporciona para a gente? Além do aprendizado, um desenvolvimento do raciocínio crítico e expandir os conhecimentos, tanto do ponto de vista teórico, metodológico, como prático também, do ponto de vista profissional, sobre a área de atuação que vocês desejam, seja na área de pesquisa, na área docente, para profissionais da educação básica, para profissionais técnicos. Então, seria mais ou menos isso o conceito de um sanduíche, que ele pode ser, como eu mencionei anteriormente, na graduação, no mestrado ou no doutorado. Eu vou ser sincera que no mestrado ele ocorre um pouco menos frequência, pelo que eu tenho percebido, pelo fato do mestrado serem só 2 anos. Então, 2 anos passa muito rápido, né? Geralmente um ano de disciplina teórica e 1 ano para escrever a dissertação. Mas eu conheço pessoas que fizeram sanduíche no mestrado também, então tem essa possibilidade. Bom, sobre a graduação sanduíche. No Brasil, vocês talvez tenham ouvido falar, até 2015, a gente teve o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi uma iniciativa bem forte do governo federal para a graduação sanduíche, que mandava os alunos para universidades da América do Norte e da Europa com bolsa, incentivo. Infelizmente, esse programa acabou, a gente não tem mais, eu coloquei aqui a título de informação, mas nem tudo está perdido, né? A gente tem outras alternativas. E aqui eu trago para vocês como que pode ser feito hoje. O mais comum que está sendo feito em relação à graduação sanduíche é o intercâmbio sem bolsa, que se chama outgoing. Nesse intercâmbio sem bolsa,
geralmente a universidade que o aluno está vinculado, a sua universidade, ela tem alguma parceria, algum convênio com uma universidade no exterior. Então, por meio desse convênio, que é feita a graduação sanduíche, para passar alguns semestres fora, 1 ou 2 semestres, ou fazer algum estágio, desenvolver alguma atividade. Quando tem esse convênio, geralmente a universidade do exterior, ela dá isenção das taxas da mensalidade, por exemplo, quando a universidade é privada, mas o estudante ele tem que se bancar, né? Tem que bancar os demais custos. A moradia, a alimentação, transporte. Então, uma questão de planejamento também, né? Que envolve aqui, caso a pessoa tenha que se bancar. Porém, algumas instituições no exterior, elas têm bolsas para esses alunos estrangeiros. Onde eu fui, por exemplo, eu fui no caso do doutorado, mas tinha para graduação, bolsas para alunos estrangeiros, ou para uma moradia estudantil, ou para comer no restaurante universitário da universidade. Então, para quem tem interesse em graduação sanduíche, é interessante ver essas universidades que têm um convênio e que têm convênio e bolsas, né, que ajuda bastante, principalmente se a gente está falando de euro, dólar, né, que é pesado. Outra coisa que é importante atentar para quem vai fazer graduação sanduíche é a questão da validação das disciplinas. O curso no Brasil, ele fica trancado enquanto a pessoa vai para o exterior e faz as disciplinas. Algumas disciplinas podem não ser validadas no Brasil por algum motivo de ementa, né, do plano de ensino, carga horária. Então, sempre atentem quais disciplinas vocês vão fazer. Se querem que elas sejam validadas, estejam em contato direto com a coordenação do curso de vocês, para que essa comunicação seja bem clara. Para quem não precisa dos créditos, por exemplo, quer fazer uma disciplina que tem algum interesse pessoal, ou uma disciplina que não está totalmente vinculada ao seu curso, que não tem interesse no crédito, aí tudo bem, não tem esse estresse. Onde buscar oportunidades para graduação sanduíche? Mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns sites, mas um dos caminhos é procurar o setor de relações internacionais da universidade que vocês participam. Então, geralmente as universidades têm um setor ou junto ao programa de pós-graduação, ou junto ao programa de a pró-reitoria de graduação, ou mesmo um setor só para relações internacionais, que eles mostram onde tem esses convênios. Eu não sou da Unemat, né, como o Ivor falou anteriormente, mas eu dei uma olhada no site da Unemat para ver o que tinha, e eu vi na pró-reitoria de pós-graduação, tem uma lista de universidades conveniadas, tem uma tabela do Excel, uma lista de universidades conveniadas. Então, quem é aluno da Unemat pode dar uma olhada depois. Bom, eu pulei aqui o mestrado sanduíche, estou falando agora do doutorado, porque o mestrado sanduíche, ele está no meio das duas iniciativas em relação às opções. Às vezes não tem bolsa, ou quando tem bolsa, se aproxima às bolsas de graduação. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o doutorado sanduíche para vocês. No Brasil, hoje, o que tem, assim, o que é mais comum, talvez, seja o programa de doutorado sanduíche da CAPES, o PDSE, ele começou em 2011, e ele tem o objetivo de formar recursos humanos de alto nível para pesquisa, ensino, de alunos vinculados a cursos de doutorado reconhecidos pela CAPES. Então, esses cursos, eles geralmente têm uma cota por ano de bolsa. Então, o seu programa de doutorado, o seu programa de pós-graduação, ele vai ter uma cota de 12 meses. Esses 12 meses podem ser para um aluno só, ou o programa pode dividir esses 12 meses para 2 alunos. Então, 6 meses para um, 6 meses para outro, que foi o que aconteceu comigo. Esse programa da CAPES, ele tem a mensalidade, quando eu fui era $1.300, como eu fui para os Estados Unidos, e daí para a Europa, 1.300 euros, 1.300 libras. Eu acredito que ainda está esse valor. Tem um auxílio para o seguro-saúde, que dá para cobrir tudo, dependendo do seguro, ou falta um pouquinho. O auxílio instalação, que é uma mensalidade a mais quando você chega no exterior, para equipar a casa, para comprar roupa de cama, para comprar utensílios para cozinha, enfim, dependendo de onde você vai morar, você vai precisar comprar tudo isso, né?
E tem um auxílio para cidades de alto custo, cidades que têm um custo de vida mais caro. Ele tem a mensalidade, ela fica um pouquinho maior, esse valor que vocês recebem de bolsa fica um pouquinho maior, dependendo da cidade que vai. Eu dei uma olhada hoje no site da CAPES para ver como é que está a situação desse programa, e eu vi que para esse ano o edital ainda não foi lançado, em virtude da pandemia. Então, quem tiver interesse, quem está no doutorado agora e tiver interesse, fica de olho no site da CAPES, porque parece ter uma indicação de que pode ser lançado quando acabar essa pandemia, que acabe logo, né? Também existe um outro programa chamado CAPES Print, se eu não me engano, ele é de 2018, que é um novo programa da CAPES de internacionalização, e algumas universidades, principalmente aquelas que têm uma melhor nota nos seus programas de pós-graduação, elas participam e têm recursos também para essas bolsas, que infelizmente é para doutorado só, então não entra o pessoal da graduação aqui, tá? Mas eu ainda vou mostrar para vocês o que tem de opção para graduação também e mestrado. Chegamos aqui, ó, oportunidades. Então, como eu estava falando, aqui nessa tela, eu apresento para vocês as logos, e se clicar depois nesse material, eu vou mandar. Tem os links também que vai direto para essas páginas do doutorado sanduíche no exterior, que é da CAPES, esse CAPES Print que eu acabei de falar. O CNPq, até 2018, ele também tinha bolsas de sanduíche. A diferença desse da CAPES, que eu mencionei, e do CNPq, é que a CAPES, a seleção, ela é interna, ela é no seu programa de pós-graduação, então você vai competir com seus colegas. No CNPq, até o que tinha em 2018, a competição era com o Brasil todo. Eu tentei esse CNPq 2 vezes e não consegui. Porque daí eles analisam o seu currículo, eles analisam a representatividade do seu projeto. Eu vi que tem algumas pessoas inscritas para hoje que são professores da educação básica, né? Eu não lembro se alguém se manifestou ali no chat como professor da educação básica, mas na lista dos inscritos eu vi que tem alguns professores. Então, eu destaquei aqui esse programa da CAPES também de capacitação para a educação básica. No Canadá, ele é de 8 semanas, e estava com as inscrições abertas no início do ano, então provavelmente é algo que eles vão repetir mais para frente. Então, quem é da educação básica, dá uma olhada, que é uma oportunidade legal também para continuar se capacitando. Eu destaquei ali para vocês olharem também o setor de relações internacionais das instituições, e como eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, e tenho uma grande amiga que trabalha também lá e compartilha essas experiências comigo, eu coloquei aqui a UFSC para a gente dar uma olhadinha, porque embora não seja a instituição da maioria de vocês, vocês podem ir lá dar uma olhada nas oportunidades também. Eu vou compartilhar a tela aqui da UFSC, deixa eu ver como é que eu faço. Opa! Vou compartilhar outra tela agora aqui com vocês. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se apareceu. Aqui, tá aparecendo, né? Oportunidades internacionais, ó. Esse é o site da UFSC. Então, e outras universidades também têm sites nesse sentido, que vocês podem olhar ali no canto esquerdo, ó, bolsas de estudo, chamadas, cursos internacionais, eventos, notícias, oportunidades internacionais, e eles vão postando aqui outras oportunidades, ó, na Alemanha, para 2021, então, coisas que vão acontecer ainda. Então, eu indico para quem está pensando em ter uma oportunidade de estudo no exterior, em ter essa experiência, já começar a olhar agora, mesmo que vocês estejam se planejando para daqui a 2 anos, já comecem. Eu entrei no doutorado ciente de que em 2015, ciente de que eu queria isso, e só aconteceu em 2018, mas lá em 2015 eu já comecei a trabalhar para fazer dar certo. Então, já comecem a se organizar. Quem está na graduação e quer fazer um mestrado, ou quem está no começo da graduação, quer fazer mais no final da graduação, já comecem, tá? Deixa eu ver. Como é que eu volto aqui? Parar a apresentação. Agora eu vou voltar para os slides.
Opa. Aqui, achei. Tecnologia não é o meu forte. Ok. Aqui, essa outra tela são outras oportunidades no exterior também. A diferença é que aqui eu estou mostrando para vocês programas que são dos países de destino. Então, ali tem Canadá, Áustria, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. Tem vários programas com bolsas que são financiadas pelo próprio país de destino, e bolsas que daí são para graduação, mestrado e doutorado. Eu vi que algumas pessoas comentaram ali que querem fazer o mestrado inteiro fora. Dá para dar uma olhada nesses sites também, porque tem oportunidade de bolsa para fazer todo o curso fora, não só sanduíche, como eu estava falando para vocês, tá? Ali tá a América Latina, também a gente tem algumas coisas. É interessante vocês pensarem no idioma, né, do país que vocês vão tentar essa bolsa, porque a gente precisa fazer um teste de proficiência. Então, não adianta eu tentar para a Alemanha se as aulas vão ser em alemão e eu não sei falar alemão. Porém, algumas aulas são em inglês, né? Então, a gente tem que verificar o idioma de destino. E quem está começando a se organizar, ainda dá tempo, então, para se aprofundar no idioma também. Bom, se vocês clicarem depois, quando mandar esse material, nas logomarcas aqui desses programas, vocês vão direto para a página deles, tá? Quando a gente colocar os slides disponíveis no site, vocês podem clicar que vai aparecer a página de cada um desses programas. Agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu fiz no exterior para dar uma motivada, para dar uma ideia, para dar mostrar para vocês iniciativas possíveis de fazer, tá? Eu fui para a Universidade do Norte da Flórida, essa imagem que tem aqui embaixo. É uma universidade que fica em Jacksonville. A cidade, ela não é muito famosa, mas ela foi perfeita para mim, depois eu conto por quê. Jacksonville fica no norte da Flórida, dá umas 5 horas e meia de Miami, mais ou menos, só para vocês se localizarem, umas 2 horas e meia de Orlando, então é bem para cima. É uma cidade no litoral, tem praias, é mais conhecida pelo descanso de pessoas aposentadas, na verdade. Aí, recentemente, passou na televisão aqui do Brasil, por causa dos casos de coronavírus, que parece que eles abriram um bar lá, era um bar que eu frequentava. Abriram um bar e 20 pessoas que estavam no bar se infectaram. Então, a cidade ficou conhecida por causa disso. Enfim. Eu fui para essa cidade, para essa universidade, com a bolsa da CAPES, daquele programa de doutorado sanduíche no exterior que eu comentei para vocês. Eu tive a bolsa por 6 meses, então ela era de 12 meses, mas o nosso programa, ele dividiu a bolsa para 2 pessoas. Então, 6 meses para mim, 6 meses para uma amiga que também foi para os Estados Unidos. Eu fui em agosto de 2018 e eu voltei em março de 2019. Então, no total, na verdade, dá 7 meses. Mas como a CAPES, ela dá o direito, e a maior parte dos programas de bolsa também dá, de vocês irem uns dias antes e voltarem uns dias depois. Então, se eu não me engano, são 30 dias. Eu poderia ir 30 dias antes e voltar 30 dias depois. Mas, no meu caso, eu acabei indo 15 antes e voltei 15 depois. Aí, fechou 7 meses lá. A vontade era de ficar mais tempo, né, gente? Mas em dólar não dá. E o que eu fui fazer lá? Bom, fui desenvolver uma parte da minha tese do doutorado, que era sobre ética. Eu estudei ética na gestão pública, e dentro da gestão pública o meu foco era gestão de emergências, gestão de riscos e desastres, ou seja, gestão de tragédias, gestão de furacões, de tornados, de enchentes. Eu estava estudando como que se dá a gestão pública e as decisões éticas e os dilemas morais nesse tipo de gestão de desastre. Então, a Flórida, na verdade, para mim foi perfeita, porque é muito conhecida pelos furacões que tem lá, né? Eu participei de aulas, fiz pesquisa de campo e tive um orientador que era referência no tema que eu trabalho. Quais foram os meus objetivos para esse doutorado sanduíche? Além dos objetivos que a gente tem, no caso do pessoal da pós-graduação, principalmente, tá? Além dos objetivos que a gente tem
para o nosso projeto de pesquisa no Brasil, seja para dissertação ou seja para tese, objetivos gerais específicos, é interessante a gente desenvolver objetivos complementares para essa fase do sanduíche. O que esses objetivos vão trazer para a sua pesquisa do Brasil? Então, eu coloquei 2 objetivos, que era identificar como se dão e são vivenciados os dilemas morais, como eu estava estudando ética, na gestão de emergências lá na Flórida. E daí, para isso, eu recebi apoio de uma organização, que é essa da logo aqui, que é como se fosse o corpo de bombeiros de lá, só que é uma parte do corpo de bombeiros que lida com gestão de emergências. Eles me receberam para fazer pesquisa de campo e me apresentaram várias pessoas, enfim, facilitaram a minha vida lá. Então, além da universidade que eu estava, eu tive essa organização para pesquisa de campo. E outro ponto que foi meu objetivo é como eu utilizei a maior parte da literatura que eu utilizava para minha tese, ela era norte-americana, de autores dos Estados Unidos, alguns do Canadá. Então, eu fui vivenciar, eu fui em loco entender qual era o contexto que aquelas teorias estavam sendo escritas. Assim, por que os autores falavam uma coisa? Eles falavam porque lá acontecia um furacão X, ou porque lá as pessoas reagiam de tal forma, porque lá a gestão pública era estruturada de uma tal forma. Então, entender em loco como que aquelas teorias surgiram me ajudou a perceber se elas se aplicavam ou não para o Brasil. Na sequência, eu vou listar para vocês algumas ações que eu desenvolvi e que vocês podem se inspirar para desenvolver também, ou pensar em iniciativas, né, o que vocês querem fazer. Eu participei como aluna ouvinte em 2 disciplinas que tinham relação com os meus estudos. Para eu não ser aluna ouvinte, eu teria que estar matriculada, então eu teria que pagar algumas taxas. Então, eu não paguei isso, fui só aluna ouvinte, eu não trouxe os créditos, tá? No caso de universidades conveniadas para estudantes de graduação, vocês podem não pagar as taxas, dependendo do tipo de convênio, e ter esses créditos para validar. Eu participei de uma disciplina que era sobre o Brasil, auxiliando o professor a montar a disciplina e a construir todas as etapas da disciplina. Eu tive a oportunidade, que é nessa foto, de apresentar meu projeto de tese e debater com uma turma de ética na administração pública. Então, era uma turma exatamente sobre o meu tema, e eu pude apresentar lá e debater com eles, foi bem bacana. Eu fiz pesquisa de campo, então, como eu mencionei com vocês antes, a Flórida, ela é recorrente, ela é conhecida pelos furacões, e eles têm uma larga experiência nisso. A literatura norte-americana geralmente traz casos da Flórida. Então, eu estava lá, literalmente no meio do furacão, as pessoas fugindo do furacão, e eu estava lá para ver o furacão. E, de fato, eu vi 2. Quando eu estava lá, passaram 2 furacões que foram bem intensos. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar gestores que estavam lidando com essa crise dos furacões. Participei de reuniões ali na foto de baixo. Era uma reunião que eles estavam discutindo a preparação para a chegada do furacão. Fiz algumas visitas institucionais. Agora, para alguém que não é da minha área, né? Eu trabalho com administração, mas alguém que trabalha com laboratório, por exemplo, com biologia, vocês também conseguem adaptar toda essa pesquisa de campo para a área de vocês, né? Conhecer laboratórios que tem lá, conhecer empresas, outras universidades, conversar com pesquisadores. Essa experiência também possibilitou participar de um evento internacional chamado ASPA Conference, que é o evento de administração pública mais antigo. As minhas referências bibliográficas foram nesse evento quando ainda eram vivas, e algumas que ainda estavam no evento, então era bem tiete, né? Meu Deus, a minha referência bibliográfica passando. Então foi bem bacana, porque é um evento muito forte de administração pública da minha área. Então, quando vocês escolherem para onde ir, também fiquem de olho no calendário de eventos deles. Isso também possibilitou publicar um artigo nos anais do evento, construir uma rede de contatos, né? Por exemplo, se eu quiser ter outra experiência lá, eu já conheço outros professores, outros pesquisadores, ou para indicar para colegas.
ter acesso à cultura local, e daí é uma questão mais de vivência pessoal, né, a cultura local, aprofundar o idioma. Eu achava que eu falava inglês, eu cheguei lá e eu percebi, meu Deus, eu preciso me desenvolver muito no inglês, né? Então, é uma oportunidade para a gente praticar, viver o idioma, né? Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem aula, mas não vive a língua. E também é uma oportunidade de a gente apresentar o Brasil, de a gente mostrar a nossa cara, que nós fazemos pesquisa, nós temos ótimos professores, ótimos profissionais, ótimas universidades. Então, na foto ali de baixo, eu estou numa escola de educação básica, uma escola pública, na cidade que eu morava, contando para eles do Brasil. E foi bem legal, porque ainda tem aquela pergunta, vocês falam espanhol? Não, a gente não fala espanhol, a gente fala português. Então, é legal a gente poder levar o nosso país também e divulgar ele em outros países. Também é possível a gente ter um desenvolvimento teórico do tema que a gente trabalha, né, com acesso a livros de referência, que às vezes a gente não tem aqui, ou bases de dados, que o acesso é um pouco mais facilitado, embora no Brasil a gente já tenha mais acesso, mas ainda assim, tu estar em uma universidade no exterior te possibilita conhecer outras literaturas. Também no desenvolvimento teórico, é possível estudar com algum professor, ou grupo de professores, ou grupo de pesquisa que seja referência na área de vocês, e fazer cursos sobre o campo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre gestão de emergências lá, com um órgão do governo super famoso, então eu me senti super importante, fazendo um curso de graça, convidada, então a gente vai achando essas oportunidades lá. Bom, a partir disso tudo, eu tentei resumir em alguns tópicos quais são, então, as ações acadêmicas que são possíveis de fazer numa graduação, mestrado ou doutorado sanduíche, só para ficar mais didático. A gente pode, então, estudar com um professor referência na área, participar de um grupo de pesquisa que trabalha temas semelhantes ao tema que vocês trabalham, se aproximar de algum fenômeno de estudo. Às vezes alguém estuda alguma coisa que não tem com tanta intensidade no Brasil e no exterior tem mais, ou o acesso é mais facilitado, então o fenômeno de estudo também é importante. Coletar dados, fazer uma pesquisa comparada, por exemplo, depois que eu voltei, eu escrevi um artigo comparando a ética da gestão aqui no Brasil, em Santa Catarina, onde eu estou, e na Flórida, nos Estados Unidos. Então, a gente pode fazer essa pesquisa comparada e tem algumas revistas internacionais que elas gostam muito desse tipo de artigo, né, de pesquisa comparada. A gente pode participar de disciplinas diferentes, novas teorias, abordagens, conhecer autores que a gente não conhecia ou se aprofundar em outros, conhecer novas metodologias de pesquisa, quem faz pesquisa qualitativa, conhecer uma nova abordagem, uma nova técnica, pesquisa quantitativa, um novo software, então tem essas oportunidades. A segunda língua, segunda ou terceira, né, depende do caso de cada um, rede de contatos, construir essa rede para novas oportunidades, valorização nacional, para a gente também reconhecer, isso eu achei legal colocar aqui, para a gente reconhecer o que a gente tem de bom. Às vezes a gente tem que ir para fora para voltar e ver o que tem de bom no Brasil. Então, eu cheguei lá e vi muita coisa, e depois eu pensei, poxa, mas no Brasil eu tive excelentes professores, meu grupo de pesquisa fazia trabalhos bem legais, então, pessoalmente, eu passei a valorizar muito mais o que a gente tem aqui depois dessa experiência, além das publicações, né? Você estando fora, acaba, talvez, aprendendo como escrever para journals, para revistas diferentes, de alto impacto, escrever com outros autores. Então, isso é bem bacana. Bom, agora, deixa eu tomar uma aguinha. Sobre organização e planejamento. O que fazer antes de ir? Como eu comentei com vocês anteriormente, eu entrei no doutorado em setembro de 2015. E eu acho que ali começou já a organização, tá? Embora eu tenha ido só na metade de 2018. Então, se organizem com bastante antecedência. Antes mesmo, eu coloquei ali antes mesmo do lançamento do edital. Então, se está previsto um edital para dezembro, já começa a se organizar pegando editais anteriores. Vai no site da CAPES, vai no site da Fulbright, que é uma agência americana,
vai no site do CNPq, vai lá naquelas agências da Espanha, vê os editais anteriores, vê o que eles estão oferecendo, quais são os critérios, quanto tempo, como é que o currículo Lattes de vocês tem que estar organizado, se precisa ter algum tipo de publicação, alguma coisa relacionada à participação em algum evento, em algum projeto, já olhem tudo isso antes, porque se vocês se organizarem com tempo, dá para vocês correrem atrás desse material, né? E organizar a documentação de vocês também, que essa é a parte burocrática que dá um pouquinho de dor de cabeça. Confesso que a minha dor de cabeça foi bem pequena, porque eu me organizei com muito tempo de antecedência. Outra sugestão bacana, existem grupos no Facebook, eu não estou fazendo propaganda para o Facebook, mas é porque eles têm grupos muito legais, com estudantes de graduação, mestrado, doutorado, compartilhando dicas, compartilhando os arquivos, dizendo como que é uma carta de apresentação, como que é uma carta do coordenador, do orientador, tudo isso, as pessoas que já passaram, elas estão compartilhando ali, ou ficam trocando informações, ou se alguém fica sabendo de uma bolsa, vai lá e posta sobre essa bolsa. Então, tentem participar desses grupos, porque ali foi onde eu peguei mais informação, tá? Como o meu curso do doutorado era novo e não tinha muitas informações, eu não conhecia pessoas que tinham ido para fora, no Facebook eu peguei muita coisa, vale a pena. E outras coisas que vocês têm que pensar, onde, o idioma, com quem, quanto tempo, quando, os objetivos dessa experiência, como, né, financeiramente, e eu vi que algumas pessoas que estão inscritas aqui são servidores públicos, eu também sou, né, então no caso de servidor público a gente tem que ter afastamento, ou tem afastamento e servidor público federal eu sei que tem que ter autorização para sair do país, estadual eu não sei, depende de cada estado, mas então também fiquem atentos quem for servidor público para se organizar. Aqui eu coloquei uma carta de interesse, que é uma das, como é que eu posso dizer, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Nessa carta, aqui não dá para enxergar a minha carta, né? Era só para ilustrar para vocês, mas esse material eu posso mandar a carta de interesse. Todos os documentos que eu tenho, aliás, eu compartilho, não tem problema algum. Quem quiser, é só me mandar e-mail que eu compartilho para vocês utilizarem de modelo, tá? Então, uma carta de interesse para se apresentar, para concorrer a uma bolsa e para que um orientador no exterior aceite você, eu fiz alguns tópicos que podem ser interessantes. Colocar a intenção da carta, por que você está se apresentando, quem é você, é estudante de graduação, ou pretende fazer mestrado no que vem, quais são seus interesses de estudo, e referências. O que eu quero dizer com referências? Eu tenho um professor que conhece esse professor no exterior. Então, diga, fui aluno de fulano de tal, fui bolsista de fulano de tal. Utilizem essas referências para se apresentarem também. Os motivos para que você está procurando esse professor ou essa instituição. Então, eu fiz uma carta de referência para o professor que eu queria trabalhar com ele no exterior. Então, eu coloquei por que eu queria trabalhar com ele e eu mostrei que eu conhecia um pouco da realidade de lá. Eu falei que eu sabia com o que ele trabalhava, eu sabia como é que era estruturado o programa, eu sabia um pouco sobre a Flórida. Então, mostra que vocês estão inseridos, que vocês sabem. Diga também o que vocês esperam que seja ofertado. Eu preciso eu preciso de acesso ao laboratório, eu preciso de acesso à biblioteca, eu não preciso de recursos da instituição, ou eu preciso que o professor colabore me orientando no projeto. Então, diga o que vocês esperam e também o que vocês podem oferecer. É bacana colocar. Eu conheço muito sobre uma técnica de análise, ou eu tenho experiência no equipamento X de laboratório, então mostrem que vocês também podem colaborar. E também o período que vocês desejam ir, sempre lembrando que o período está condicionado à questão dos editais, e se vocês vão precisar de recursos ou não. Às vezes eles já querem saber esse tipo de informação. Bom, mas para onde enviar essa carta de interesse, né? Para que instituição, para que professor? Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar sobre onde. Quando o desejo de vocês não está vinculado a um programa do governo federal, principalmente na questão da graduação e do mestrado, que nós temos menos opções, vejam as universidades conveniadas. Então, na lista das universidades conveniadas, já são as opções de para onde ir, né?
e dessas universidades também vejam onde elas têm bolsa para estrangeiros, porque ajuda, né? Ajuda muito. Se for em programa do governo federal, se for um programa específico do governo, por exemplo, quando ele lança um edital para um país X, já tem um rol de indicação de universidades. Agora, se for um edital aberto, que você escolhe o país, então você que vai dizer com qual orientador e com qual instituição. Então, como escolher? Eu coloquei algumas dicas aqui para vocês pensarem. Inicialmente, pensem no professor que vocês querem estudar. Na graduação eu conheci 3 professores que foram minhas referências, autores que eu li e que eu gostaria de trabalhar com eles no mestrado. Então, façam essa lista de professores, procurem o contato deles, procurem saber se vocês têm alguém conhecido que conhece eles, ou alguém que já viajou para esse país e que conheceu eles, e enviem essa carta de apresentação que eu mostrei anteriormente. Outra opção é vocês procurarem pelo grupo de pesquisa, porque às vezes o professor ele é tão top, ele é tão bambambam, que ele não tem condições de estar ali perto de vocês no exterior. Então, um grupo de pesquisa, ele pode te acolher. Não só a questão de você estar sozinho no exterior, né, que às vezes é difícil, mas também de ajudar a debater o seu projeto, indicar onde coletar dados, quais disciplinas fazer. O fenômeno de pesquisa, o que vocês estão estudando, também ajuda para decidir para onde ir. Por exemplo, eu queria estudar desastres, por isso a Flórida foi conveniente para mim. Se alguém, sei lá, quer estudar uma planta específica, vai para o local, para o país que tem essa planta. Um fato da cultura específico, vai para o país que tem isso. Pensem também na localização da universidade em relação ao custo de vida, transporte, moradia, se isso vai ser acessível para vocês. Se alguém que já estudou nessa cidade puder dar algumas dicas e compartilhar, é interessante. E, principalmente, pessoal, o idioma. Para os editais, pelo menos quase todos que eu vi, ou todos que eu vi, eles pedem teste de proficiência. Eu fiz o TOEFL, aquele que não tem a parte oral, o speaking, né? Eu fiz o TOEFL, que eu acho que é o mais simples. No primeiro eu não passei, foi bem frustrante, e daí eu não pude concorrer ao edital da Fulbright, que é a agência americana. E daí, no segundo TOEFL que eu fiz, eu consegui 3 pontos a mais do que eu precisava, então ganhei o dia e consegui me inscrever. Isso estudando por muito tempo. Então, assim, quem não tem ainda um domínio, já vai se preparando, baixa esses testes para conhecer. E também em relação à cultura do país, ou até o clima, se é um país muito frio, se vocês vão se adaptar, ou se é uma cultura que as pessoas são mais distantes, talvez vocês sintam falta de um acolhimento. Então, pensem nisso também. Em relação ao quanto tempo, ou a quando ir, geralmente o quanto tempo está vinculado ao período de vigência da bolsa, né? Que ela pode ser, o que eu tenho visto, de 3 a 12 meses. Tem alguns estágios curtos que são de 2 meses, né, 8 semanas. A da CAPES, aquela que eu fiz, era de 6 a 12 meses, mas o CNPq, se eu não me engano, tinha 3 meses. Então, vocês vão adaptar isso. Verifiquem sempre nos editais o período que vocês, período máximo de partida. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o edital diz que vocês têm que estar de volta no Brasil 6 meses antes de fechar o curso. Então, 6 meses antes de se formar ou de defender a dissertação, teria que estar de volta, prestem atenção nisso. Se tem que ter qualificado o projeto de pesquisa antes, é importante. Lembrem sempre que o calendário acadêmico do país, ele não necessariamente é igual ao nosso calendário acadêmico no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, as aulas começam em janeiro, né? Em janeiro, fevereiro, eles têm aula. Gente, aqui não tem. Então, preste atenção nas datas, porque não adianta vocês irem para lá quando forem as férias escolares. E também vejam as disciplinas que vocês têm interesse e quando que elas vão ser oferecidas. Se a disciplina vai ser só oferecida no segundo semestre, não é interessante ir no primeiro. Adequem também o período que vocês pretendem ir à questão da coleta de dados. Por exemplo, furacão nos Estados Unidos é de junho a novembro. Então, não adiantaria eu ir em janeiro. O quanto tempo também está relacionado ao orçamento, né? A disponibilidade, principalmente quem vai sem bolsa. Fiquem atentos às regras do passaporte de vocês.
geralmente tem que estar com passaporte válido com bastante período de validade. E sobre o visto, as universidades costumam ajudar no visto. Não é um visto qualquer, tá? Por exemplo, se você tem visto de turismo para os Estados Unidos, não é esse visto, tem um visto específico. Ali eu coloquei o Visiting Scholar, por exemplo. Mas isso as universidades costumam ajudar e é relativamente tranquilo. Bom, em relação aos objetivos dessa experiência no exterior, a definição do objetivo ajuda vocês no processo de seleção. Então, além de vocês terem, principalmente o pessoal da pós-graduação, além de vocês terem um projeto de pesquisa no Brasil, vocês vão ter que desenvolver, vocês vão ter que escrever para o processo de seleção um projeto de pesquisa para o exterior. Então, com objetivos no exterior que vão ao encontro dos objetivos da pesquisa no Brasil, tá? Então, prestem bastante atenção quando forem tentar a bolsa, qual a justificativa do projeto de vocês. Olhem no edital quais são os critérios. Eles querem que fale sobre desenvolvimento nacional com ajuda internacional, enfim. Daí vocês têm que trazer isso para o projeto, ou eles querem que vocês tenham alguma publicação na área X. Já vejam isso para agregar ao currículo de vocês, tá? Para ele estar bem alinhado aos critérios. Alguns editais consideram também o currículo do orientador, então fiquem de olho nisso. Se o orientador no exterior, ele tem um currículo de relevância, no caso, né? Acho que era o CNPq que procurava isso, então deem uma olhada também. Bom, já finalizando, eu coloquei aqui alguns links para vocês, depois vai ficar na apresentação, né, para vocês acessarem, quem tiver mais dúvidas, sobre graduação sanduíche, mestrado, doutorado, coisas que podem ajudar pessoas contando experiências. O primeiro link são podcasts aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, de alunos da graduação, que estão no exterior e eles estão contando as experiências deles, tem de vários países. Então, é bem bacana. Aí tem vários links para vocês acessarem depois. Agora eu fico aberta para dúvidas, eu acho que no chat já tem algumas, né? E aqui está o meu e-mail, fiquem à vontade, quem quiser mais informações, ou se quiserem pedir material, cópia de documento, modelo, eu não tenho problema em compartilhar, tá? Eu acho que é legal a gente se ajudar. Eu recebi vários materiais na época que eu fiz o sanduíche. Eu usei esses modelos, então, se vocês quiserem me escrever pedindo modelos, trocar ideia, enfim, eu tô disponível. Eu vou tirar aqui, eu acho, o compartilhamento para eu conseguir ler o chat. Deixa eu ver. Depois eu escrevo o meu e-mail no chat para quem não conseguir pegar. Deixa eu tirar aqui. Conseguiram me escutar? E deu tudo certo? Deu para escutar? Tudo tranquilo? Tudo certo aí, ó. Obrigado aí, Laís. Escutamos você muito bem. Houve uns travamentos aí, o pessoal estava comentando, mas faz parte aí. Aqui no meu caso... pessoal, desculpa. Mas faz parte da conexão. Daí, se você quiser olhar, eu anotei algumas questões aqui, se você quiser eu posso ler, se quiser eu posso colocar ao final compartilhar novamente no chat, e aí você pode ler elas e comentar sobre elas. Tá, e também como você acha melhor. E o pessoal também, você falou, não, passa o e-mail que eu compartilho. Então, aqui no chat, o pessoal compartilhou os e-mails. Se você quiser, eu salvo para você os e-mails, para você depois enviar. E você envia o material também para eles, tá? Perfeito. Eu vou escrever meu e-mail aqui de novo para quem não conseguiu anotar. Ó, eu coloquei 2 perguntas que eu anotei, e aí você pode ler e ir respondendo elas, tá bom? Tá, deixa eu ver. No slide de oportunidades, você estava falando sobre o programa Sanduíche. No slide de oportunidades, você estava falando sobre o programa Sanduíche ou oportunidade de bolsa de forma geral. De forma geral, pessoal, tem no slide, principalmente no segundo de oportunidades, aquele que eu mostrei os países, não é só sanduíche, tá? Então, quem quiser fazer um doutorado inteiro no exterior, ou quem quiser fazer um curso de capacitação, eles têm várias opções ali de outras modalidades que não são só sanduíche. Tem para graduação, mestrado e doutorado, tá? Então, essa pergunta respondida.
Deixa eu ver. O afastamento para fazer pós-graduação no país permite fazer no exterior? Eu já tenho afastamento no país como servidora federal técnica administrativa. É a Genilda. Genilda, eu acho que a nossa situação é bem parecida, né? Para quem é servidor federal, então, que está afastado para doutorado, para graduação, para mestrado, enfim, precisa de um novo afastamento para sair do país, tá? Então, o que eu fiz? Eu estava afastada eu estava afastada para o doutorado, só para o doutorado, mas isso não nos permite sair do país. Eu precisei fazer um documento solicitando a saída do país, mostrando que eu tinha bolsa e que eu tinha sido aceita, e daí o reitor da minha instituição publicou no Diário Oficial a liberação para eu sair do país por determinado período de tempo. Tá? Se tu quiser, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Mas, então, não pode sair do país sem ter uma nova autorização, tá? Deixa eu ver. Você se lembra o nome desses grupos do Facebook? Olha, eu saí de todos, porque como acabou, eu não lembro exatamente. Mas se você digitar no Facebook, lá no campo de busca, doutorado sanduíche, vai aparecer um monte, tá? Daí eles colocam um ano. Então, no meu caso, eu estava doutorado sanduíche em 2018, mas para quem quer ir agora 2020, 2021, vai ter por ano. E daí tem grupo específico da CAPES, tem grupo específico do CNPq. Então, é só digitar doutorado, graduação, mestrado, sanduíche que vai aparecer lá, tá? Não é difícil de achar. Deixa eu ver. Tá, tem vários links, tem vários... a Camila Pagani compartilhou um grupo ali. Tem vários e-mails pedindo o material. Pessoal, fica mais fácil se vocês me escreverem. Eu acho que daí me mandam um e-mail que eu compartilho tudo com vocês. Acho que fica mais fácil. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta que eu não respondi? O nível de inglês. Aqui, achei uma pergunta. Elbi Nadam, perguntando sobre o nível de inglês. Olha... Eu acho, tá? É achismo meu, que um nível intermediário você já consegue passar no teste de proficiência. E esses testes de proficiência, o que eu percebi? É treino. Eu treinei fazer o teste de proficiência para chegar lá e conseguir fazer dar certo. Eu estudei inglês a minha vida toda, mas eu nunca tinha utilizado inglês. Foi a primeira vez. Então, eu acho um nível intermediário. Acho que você consegue se virar, tá? Até que ponto tem que ter envolvimento com pesquisas antes, para ter mais chance? Aí depende do edital e dos critérios que eles vão te pedir. Se você não tem experiência com pesquisas anteriormente, não vai deixar de tentar por causa disso, tá? Eu acho que continua tentando. Claro que facilita, mas geralmente não é um critério. Aqui, diretoria de pesquisa perguntou se é comum para pós-doc. Sim, tem várias bolsas de pós-doc. Eu vejo muito na UFES, que eu trabalhava com isso, na minha instituição, eu trabalhava vendo o pessoal ir para pós-doc, tá? Então, tem bolsas para ficar 6 meses, 1 ano, fazendo pós-doc no exterior. Para quem não conseguir no doutorado, no mestrado, é mais uma possibilidade. Também dá para fazer pós-doc no Brasil, tá? Mas é bacana essa experiência fora. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Puder fechar? Sou eu. Não, tem mais alguém, porque eu escutei um barulho de carro passando. A Camila Pagani perguntou da bolsa, se o valor é suficiente para se manter. A Camila é minha colega da UDESC, então eu estou torcendo muito para que ela consiga ir também agora, próximo edital. A bolsa, ela é suficiente, e eu ouvi vários relatos, tá? Ela é suficiente vivendo modestamente, né? Vivendo como estudante. E daí é interessante, na hora que vocês forem escolher o local, ver se tem moradia perto, se tem transporte público. Porque a cidade que eu fui não tinha transporte público. Então, eu gastei muito pagando Uber. Muito mesmo pagando Uber. Aí, a bolsa ficou apertada. Agora, se vocês forem para uma cidade que dá para pegar ônibus, dá para pegar metrô, as pessoas relatam que a bolsa é suficiente e ainda sobra um pouquinho para final de semana conhecer a cidade vizinha, tá? Deixa eu ver. Dicas sobre planejamento de moradia, logística.
conversem com pessoas que já foram, eu acho que é a melhor opção. Grupos no Facebook também da cidade, eu lembro na minha época, eu entrei num grupo no Facebook da cidade que eu ia morar, e daí lá eu pedi dicas, ou brasileiros morando na cidade X, também é bacana. Ali o Gabriel também perguntou da bolsa, já respondi. O José Batista perguntou se a tese está disponível. Está disponível sim, José. É só, eu acho que colocando meu nome no Google, vocês têm acesso. Está na biblioteca da UDESC. Tem alguma pergunta que eu não respondi, será, Ivô? Deixa eu ver. Ixi, tô vendo o pessoal reclamando da conexão. Desculpa, gente. Caso eu não tenha respondido alguma, se vocês quiserem repetir para eu ver lá embaixo, eu estou tentando subir aqui, mas eu não estou achando mais perguntas. Aqui, a Genilda, achei. Você sofreu algum preconceito no exterior? Eu não sofri, não sofri preconceito e não me senti, assim, por ser brasileira, ter algum preconceito. Algumas dificuldades, talvez, assim, mulher sozinha em outro país, então gera uma certa dificuldade em alguns casos, mas não preconceito, tá? Eu não me senti mal em nenhum momento, eu fui muito bem acolhida, na verdade. Então, assim, fazer disciplina e criar um grupo de amigos, além daquelas pessoas da tua pesquisa, dos teus professores, mas fazer um grupo de amigos ajuda muito para que você seja acolhido, né, e não se sinta sozinho, e não sinta preconceito. E, geralmente, essas universidades no exterior, elas têm eventos para estudantes estrangeiros, para que eles se conheçam, troquem ideias, para que eles se acolham. Então, isso é bem bacana para que a gente se fortaleça. Quanto à sua experiência no sanduíche contribuiu para a conclusão da sua tese, do Gabriel? Assim, eu conseguiria fazer a tese sem a experiência no exterior, eu faria, mas eu estaria limitando ela à pesquisa no Brasil. O que a experiência no exterior me contribuiu, principalmente em relação à teoria, foi entender a teoria. Ela me ajudou a entender a teoria que eu estava estudando, porque eu estava vendo onde a teoria estava sendo construída. Então, assim, a tese, ela ficou, como é que eu posso dizer? Ela ganhou um plus, né? Ela não teria, eu não perderia nada não tendo a experiência, mas a tese ganhou um plus com essa experiência no exterior. Como a minha segunda língua é o espanhol, você teria alguma sugestão para buscar oportunidades em pós-doc da diretoria de pesquisa? Na Espanha tem a Fundação Carolina e o Santander, não fazendo propaganda para o Santander, mas o Santander Universidades tem bolsas de pós-doc, se eu não me engano. Vale a pena dar uma olhada. Tenho quase certeza que eu vi coisa de pós-doc lá. Acho que eu respondi tudo. Beleza. Se alguém tiver alguma outra dúvida, já está passando do horário. Mas se tiver alguma outra dúvida e quiserem me escrever, fiquem à vontade. Laís, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela sua webinar aí sobre mobilidade. Acho que esclareceu muitas dúvidas. Eu acho que na UNEMAT a gente tem começado a construir também um caminho para essa mobilidade internacional, bem bacana, já temos aí algumas ações sendo desenvolvidas, mas assim, é sempre legal a gente entender melhor como é essa experiência, né, porque cada um vive de uma maneira diferente, são países diferentes, se for por um país aqui da América, se alguém for para outro país que é outro continente, é outra experiência, então as dicas que você passou aí são importantíssimas para se atentar a ter uma experiência, e acho que o planejamento é a melhor forma de você também conseguir ter uma experiência legal, né, não basta você ir para fazer essa experiência internacional e voltar decepcionado, né? Então, acho que legal. E essa sua visão de voltar e ver o Brasil
diferente, valorizar. Eu acho legal isso também, quando você colocou. As pessoas veem muito sair para fora e valorizar as coisas de fora, mas as coisas também que nós temos aqui, nós temos muita coisa legal aqui no Brasil. E eu sou uma pessoa que defendo muito assim, não gosto do Brasil, não é isso, é aquilo, rapaz, e tal país é legal, vai morar lá. Eu acho que é legal você também, como cidadão, contribuir, fazer o país melhorar, né? O que não está legal, tentar contribuir. Se lá é melhor para você, beleza. Se aqui é melhor, beleza. Mas tenta também melhorar, não só se espelhar e falando em relação aos outros países são melhores e nós não somos. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas também nós temos também muitas coisas também a contribuir, né? Acho que isso é legal. Achei legal essa sua colocação. Se você quiser fazer algum fechamento, aí se você quiser, nós podemos ficar mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, se alguém quiser continuar com a gente, tá, pessoal? O webinar com a próxima fala da Laís se encerra, aí nós ficamos aqui para um bate-papo, alguma conversa, se alguém quiser também fazer uma pergunta, abrir o áudio também, nós ficamos aqui à disposição, mais uns 10 minutos aí. Beleza. Bom, pessoal, na verdade, agora só quero agradecer, né? Eu comentei com o Ivor que eu nunca tinha participado de uma apresentação online e foi bem bacana. Adorei receber as perguntas, eu acho que isso mostra que tem mais pessoas motivadas e interessadas, né? E eu espero que dê tudo certo para vocês. Não desistam pelos obstáculos, porque fácil não é, tá? Então, vão ter obstáculos, mas não desistam, não se desmotivem pelo primeiro não, eu recebi alguns nãos também, continuem tentando, porque vale a pena, a experiência vale muito a pena. Obrigada pela participação de vocês, Ivor, obrigada pela oportunidade de participar do projeto, que é um projeto muito bacana, sucesso, que a gente tenha mais webinars pela frente. Obrigado, nós que agradecemos. Pessoal, então, encerramos, tá? Aí se vocês tiverem algum comentário, e nós ficamos aí à disposição. Eu tenho uma pergunta. Oi, é o Jonathan aqui da... Aparece aí, Jonathan, pra gente, você pode aparecer? Deixa eu te ver. O Jonathan foi o que ganhou o prêmio na segunda-feira da Dinâmica. O chocolate, eu vi a foto. Ai, desculpa, eu não tenho prêmio. Não, é só para agradecer mesmo, assim, a apresentação foi muito boa. Eu trabalho diretamente sou